Ora, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio de Pico em Foco, novo podcast com Daniel Ferro, podcast de conceito livre. Hoje estamos aqui com o meu querido irmão André Ribeiro, enólogo e fazedor de muitas coisas. André, introduza-se, por favor. Boa tarde, o meu nome é André Ribeiro, nasci no Canadá e vim para o Pico com 4 anos. Depois fiquei cá até acabar o secundário, tinha 17 nessa altura. Depois veio a grande questão de o que é que vais estudar, para onde é que vais, e eu não conseguia responder a isso. E como tinha dupla nacionalidade, decidi experimentar viver no Canadá e fui. Tentei estudar lá fora, mas rapidamente vi que não era bem o que queria. Então decidi trabalhar. Trabalhei em vários trabalhos, mas o principal foi em construção civil, a fazer tetos de casas. Depois decidi voltar e decidi que se calhar estudar não era mau. Portugal tem mais condições para estudar do que lá, é mais acessível e acho que a educação é mais exigente. E durante essa experiência de trabalho fiquei muito mais claro no que é que gostava de fazer e tinha que ter várias coisas em consideração. Era estar, por exemplo, ao ar livre, ter dias diferentes, não entrar em padrões repetitivos e ter influência em construir algo desde o princípio ao fim. E então decidi que a agricultura encaixava-se muito nessas características todas e também sempre fui criado um bocadinho nas terras com os meus avós e decidi ir para a licenciatura de agronomia em Évora, e ainda bem que fui em Évora, que eu não gosto muito de cidades grandes. E a partir daí o percurso foi-se afinando. Fiz um estágio, aqueles estagiários. O primeiro estágio foi na Azores Wine Company, sim. E depois, a partir daí, conheci o António Massanita, que me depois arranjou trabalho em Évora, na Fita Preta. E comecei a trabalhar lá quando decidi tirar mestrado de Enologia e Viticultura. Então fui tirando o mestrado e trabalhando ao mesmo tempo, que dava para fazer perfeitamente, que no início do mestrado tinha 3 dias de aulas por semana e no segundo ano era 2 dias de aulas. Então dava perfeitamente para conciliar trabalho e estudos, o que era muito bom, porque à medida que ias aprendendo no mestrado e vias as coisas acontecer na adega, fazia mais sentido. E eu acredito ainda hoje que o trabalho tem mais peso do que os estudos, pelo menos da maneira que eram. Não sei se atualizaram, mas a maneira como me ensinavam as coisas era mais para a indústria, para adegas grandes, e as vinhas, falavam sempre de vinhas e tratores e mecanização, e eu só pensava na minha cabeça, aquilo não faz sentido nenhum, que eu só penso nas vinhas com os corrais, e tinha aulas de mecanização, mas pronto, tinha que fazer, fiz. E à medida que isto estava a decorrer, fazia sempre as vindimas no Pico, na Azores Wine Company, e essas vindimas trouxeram-me confiança para, eventualmente, quando o meu pai produziu uvas pela primeira vez, perguntou-me se era para vender ou era para fazer, e eu disse, não, vamos fazer, sem qualquer ideia do que é que ia acontecer, mas fizemos o vinho. Aliás, primeiro foi ele que fez em 2018 e eu fui-lhe guiando por telemóvel. Fizemos 180 garrafas, o vinho ficou mais ou menos um bocadinho de umas falhas enológicas. Em 19 já consegui ter tempo e fiz, e fizemos à volta de 660 garrafas. Engarrafou-se o vinho, não sabia-se o que é que ia-se fazer. De vez em quando íamos abrindo umas garrafas e ouvindo comentários, que o vinho, pronto, não era extraordinário, mas também não era mau. E entretanto descobrimos uma gruta na vinha do meu pai, que é um túnel lávico, que
tem as condições perfeitas para estagiar vinho, que é escuro, fresco, não há barulho, e é basicamente assim o ano todo, é constante. Isso para os vinhos é muito importante. E decidimos pôr o vinho lá, ao menos ficava com melhores condições de conservação, e íamos bebendo menos garrafas porque era mais difícil de tê-las à mão, também é bom nesse sentido. E depois apareceu o Ricardo Pinto, que é o meu sócio amigo atual na empresa, que chama-se Entre Pedras, e ele quis fazer cá uma vindima e depois também enganou-se comigo nas coisas que andava a fazer e depois decidimos em 2020 comprar uvas, e comprámos uvas na Criação Velha, que para mim é o melhor sítio para fazer vinho, nos Açores. E a partir daí já aumentamos a produção para 2.000 garrafas nesse ano, ainda tendo o vinho de 2019 na gruta, e só em janeiro de 2021 é que criamos a empresa e lançamos os vinhos mais à frente na primavera, verão. E a partir daí fomos a uma feira para a primeira vez, foi no Porto, simplesmente vinho. Já sob o nome de Entre Pedras. Portanto. Já, sim. E pronto, ninguém nos conhecia, uns rapazes novos, uma marca nova, vinhos dos Açores, os vinhos dos Açores também estavam a ganhar fama nessa altura. E só nessa feira a gente levámos para casa para aí uns, não sei, 16, 17 cartões de negócios, distribuidores de Canadá, Reino Unido, América, Espanha, Alemanha, era só escolher, e a gente ficou tipo, ok, isto afinal por coisa pode dar muito certo. E foi em 2021 que decidimos subir bastante, passámos a fazer nesse ano 7.000 garrafas, criámos uma gama nova que chama-se Efusivo, que tem branco e tinto. Agora esta última vendima subimos mais um bocadinho. O nosso objetivo é estabilizar entre as 15, 20.000 garrafas, de forma a que dê-nos para pagar um salário e talvez no futuro ter uma pessoa que nos ajuda nas vinhas. Nada é que a gente também não pode estar sempre nas vinhas para o resto da nossa vida, senão vamos envelhecer um bocadinho mais rápido. Vocês sabem que aqui e é um bocadinho esse percurso. Isto para dizer que aquela pressão que tens que decidir o que é que queres fazer, eu acho que a gente vai trabalhando, vai conhecendo pessoas e o percurso faz-se por si só, e a gente tem que perceber mesmo o que é que a gente gosta e nos conhecer e o que é que faz o dia passar depressa, e nesse aspecto fui feliz, e deve-se tudo a não ter ido logo para a universidade e ter tido aquelas experiências todas anteriores. Mas de certo modo foste influenciado por alguns motivos externos para criar a tua empresa e não só trabalhar sim, claro. em nome de outros. Não, as pessoas me incentivavam para isso, até a própria empresa onde eu estava a trabalhar incentivava-me para isso, e sabia que estava no percurso certo quando as pessoas falavam e provavam os vinhos e víamos o trabalho que estávamos a fazer, um trabalho genuíno. E sim, é um bocado. Também é importante as pessoas que rodeiam ajudam-te muito a definir mais o teu percurso. E dirias que o teu estudo em Évora preparou-te um pouco para os desafios portanto, da viticultura cá na região, para além do que já sabias de experiência própria de trabalhar nas vinhas? Nas questões mais de doenças, pragas, sim. Fitofármacos, as substâncias ativas, os fungicidas, os inseticidas, isso tudo, pronto, foi um bocadinho de abre-olhos. E eu noto que é um dos problemas que há cá muito, não há formação, e mesmo as pessoas vão-se muito por receitas, e às vezes não entendem que
é como os antibióticos que a gente toma, que se pode criar resistências, as doenças na vinha e até os intervalos de segurança, pode parar alguns resíduos ao vinho e falta um bocadinho disso cá, mas acho que aos poucos está melhorando e já há muitas pessoas já de alguma idade, que normalmente são os mais teimosos, que já aceitam opiniões de gente mais jovens, formadas, e noto que está a melhorar um bocadinho. Qual é que dirias que é a maneira mais fácil para produtores a escala pequena, portanto não comerciais, que não têm muito conhecimento, portanto, dos fitofarmacêuticos, de realmente saber quanto aplicar e quando aplicar e não exceder aquela necessidade? Pois, existem muitas coisas a melhorar para isso. Uma delas eu acho que devíamos fazer um estudo mais aprofundado de microclimas. Sabemos muito bem que está sol na Terra de Pão ou na São Caetano e depois está nuvens e a chover na Madalena e vice-versa. E as pessoas se calhar estão a tratar todas para a mesma coisa ao mesmo tempo e na verdade há ali zonas da ilha que precisavam de menos 20 ou 30% dos tratamentos, dependendo dos anos. E se a gente tivesse mais informação de microclimas, se calhar conseguíamos reduzir um bocadinho no número de aplicações. Outra coisa é a dosagem de concentração de substância ativa, que pode ser mais eficaz se usarmos outros tipos de ferramentas, como os atomizadores, coisas que pouca gente usa. Ou consegues fazer coisas já vinha que faça com que leves menos produto, tirar umas folhas, fazer um outro folha, um outro pampa, arejá-la. Isso também reduz as quantidades de tratamentos. Enfim, muita coisa. Certo. Ainda falando aqui portanto, da marca Entre Pedras, como é que foi, portanto, a recepção de cada da região, portanto, este novo empreendedorismo jovem que lançaste? A recepção foi um bocadinho discreta. Também não fiz uma grande festa quando surgiu os vinhos, até porque sei que os preços médios que os vinhos que andam de cá, que não é fácil para o nosso potencial de compra abrir uma garrafa destas de vez em quando. Tem sido mais em restaurantes e vende-se muito no verão aos turistas, mas de vez em quando as pessoas perguntam e não sabem onde é que se encontra. Não tenho os vinhos no supermercado, não é essa a minha estratégia, nem tenho em todos os restaurantes, porque também acho que o restaurante tem que saber o que é que está a servir. Isso é importante para mim, não é só vender para fazer dinheiro. Eu gosto que a pessoa final, o consumidor final, tenha a melhor experiência possível. A parte disso, acho que vou lançar este ano uma gama nova, vai se chamar Modo Selvagem, em inglês, que é Wild Mode. Decidimos pôr esse nome, agora está feito. Mas é com castas híbridas que também têm um grande peso na nossa cultura. Vai ter tinto de Isabela com um bocadinho de Saibel, e depois vai ter um vinho branco que é feito só com uva da Madeira, que também acho que tem potencial. E pronto, como o preço da uva é muito mais acessível, obviamente que os vinhos também vão ser mais acessíveis, porque tem essa questão, as pessoas às vezes não sabem que a uva está ali a rezar os 5 euros ao quilo, ou seja, nunca vão poder vender uma garrafa por menos de 7, 8, 9 euros, é impossível. Falando de Arinto, de Rentejo e Sim. de castas indígenas. Certo. E as pessoas também, há uma parte que as pessoas não entendem, que é, se vendermos um vinho por exemplo, 30 euros, isso significa que para a distribuição vendemos a 15. Ou seja, há este outro lado que as pessoas não entendem e pensam que estão a fazer muito dinheiro, mas na verdade o nosso vinho vai quase todo para a distribuição e são eles que fazem mais dinheiro do que a gente, porque o trabalho é mais simples, é só pegar o vinho, pôr do ponto A para o ponto B, e a gente tem o trabalho todo na vinha, na adega, isso tudo.
tem este lado que as pessoas às vezes não percebem. Em termos de empreendedorismo jovem, achaste facilidade em termos de subsídios e apoio para criar a tua empresa? A verdade é que eu não procurei muito. O único apoio que tive, se calhar, foi o Vale de Incubação com a Criartec. Eu tive contabilidade gratuita de 1 ano, a Câmara deu um X dinheiro para ajudar a criar a empresa. Foi o único apoio, na verdade, que me concorri. Já concorria mais mas ainda não recebi o dinheiro. Mas é um bocado falha minha, que podia tirar melhor partido dos apoios que estão aí, mas tenho que arranjar uma pessoa que faça isso por mim, porque na verdade não é a minha praia, nem é o que gosto de fazer. Eu gosto é de sujar as mãos na vinha e na adega. Se calhar estou a ser um bocadinho tolo, mas epá, são coisas que não me fazem feliz e tento parece que não quero enfrentar, mas eventualmente vou ter que fazer isso, senão estou um passo atrás. Portanto, muito belas palavras aqui do André, da Entre Pedras. Vamos agora a um pequeno bloco de anúncios. Portanto, de volta a Pico em Foco, novo podcast, com o vosso apresentador Daniel Ferro. Estou aqui com o meu irmão André Ribeiro, da empresa Entre Pedras. Temos aqui para, portanto, o pessoal do YouTube, que isto também passa no YouTube, check it out, a garrafa de Efusivo e de Entre Pedras, ambos vinhos cá do André, com um lema de produção vitivicultura heroica. Pode desenvolver um pouco sobre, portanto, a história do vinho e a mensagem que se quer passar e, sobretudo, a importância de vender um produto com história, porque cada vez mais importa as histórias a vender produtos como o vinho. A viticultura heroica, porque na verdade as pessoas têm que mesmo perceber do que o vinho vem de vinhas completamente surreais e que se calhar não existe em mais lado nenhum do mundo. Pode existir talvez coisas semelhantes, mas é em muita pouca quantidade. As pessoas têm que perceber o trabalho que isto dá, o trabalho que foi feito, partir pedra, cartar terra, de encher mato outra vez, de voltar a cortar, voltar a fazer isso outra vez. E adegas já em todo o lado do mundo, todas elas têm sala de provas e cubas e prensas, mas vinhas como as nossas, é isso que a gente tem que transmitir ao consumidor. E eles, quando veem para a primeira vez, eles abrem todos a boca, ficam parvos. Eu, se abrir a porta da minha adega, eles não vão abrir a boca, é uma adega, não há nada para ver. É o sítio onde faço o vinho. E é a forma como a gente pensa, da maneira como fazemos o vinho, tentamos não adicionar quase nada, adicionamos os mínimos dos mínimos, até ambicionamos no fim engarrafar vinho sem filtrar, mas ainda estamos a afinar a receita para isso. Tem que ser um ano excepcional e é isso. A viticultura é na verdade heróica. Existem outras vinhas no mundo que também é bastante difícil. O Douro também é difícil, embora consigam mecanizar alguma coisa. Algumas vinhas na Alemanha também são super inclinadas. E é isso. Tenho o Entre Pedras DO, que é os nossos melhores vinhos. O Arinto vem quase todo de vinhas velhas, o Verdelho vem de vinhas novas. É quase impossível encontrar vinhas velhas de Verdelho. E o Efusivo é feito com vinho branco, que achamos que não tem bem o perfil de Entre Pedras. E o tinto é um clarete que é um bocadinho para convencer as pessoas que nos dizem que os tintos de cá não são nada de especial. Eu discordo e só acho que há uma coisa que estamos a fazer mal, penso eu. Alguns podem não concordar, mas
acho que os tintos devem ser vendidos primeiro com os brancos, e os brancos deviam ter mais tempo em garrafa, e a gente está a fazer o contrário. Estamos a fazer como quase todos os sítios do mundo fazem. Mas eu, na verdade, acredito que os tintos não envelhecem tanto tempo como os brancos e deviam ser os primeiros a ser lançados para o mercado. E a ideia do Clarete é essa, e é tentar fazer um tinto menos tinto, mas que não perca o seu caráter. Levo uma pequena fração de arinho dos Açores, e a extração das castas tintas é muito curta, não há aquela maceração prolongada. Maceração, quem não sabe, é o tempo que o sumo está a fermentar com as cascas. E acho que está a correr bem. Também são poucas garrafas, foram só 666, o número do diabo, mas... Da parte portanto, do Clarete. Sim, o tinto de Clarete. Da parte do Clarete. Em termos de recepção, portanto, do Clarete, não é? Acho que é um conceito novo à ilha, a produção de Clarete. Ou se houve outras garrafas, desconheço. Não, até o Clarete era uma forma de fazer vinho que se fazia muito antigamente. Antigamente não havia essas parcelas todas de monocastas, era tudo misturado, eles tinham várias castas, e ainda vê-se isso hoje nas vinhas velhas da Criação Velha. Eles têm muitas variedades de castas, têm arinho, terrantês, verdelho, rofete, malvarisco, galego dourado, donzelino roxo, boal, e eles não separavam nada, apanhavam as uvas e espremiam tudo junto. E como tinha castas brancas e tintas, o vinho ficava assim mais clarinho, e chamavam de clarete. E depois existem ainda outros, que é o palhete. Depende de região para região o conceito do que é cada um, mas no fundo é a mistura de branco e tinto. Certo. Bem, agora falando um pouco de quais foram as motivações, não só, obviamente, para fazer vinho por parte do gosto pessoal, mas portanto, dedicares aqui um pouco ao marketing da ilha, não é? Que ao fazermos um produto que seja exclusivo à ilha, estamos a expor a nossa ilha a mercados diferentes, que é muito importante, sobretudo na tua produção de vinho. Diria que tens, obviamente, mais compras fora do país do que dentro. Qual Sim. é a mensagem que é transmitida ou que gostarias de transmitir, portanto, a esses mercados internacionais, tendo eles um pouco do gosto do Pico, digamos? Epá, o mais importante é trabalhar com pessoas que pisaram os pés, meteram os pés na vinha. É mesmo importante. Faz-me confusão exportar vinho para uma pessoa que está nos Estados Unidos ou longíssimo, Nova Zelândia, e que só conhece o Pico por imagens e nunca, na verdade, esteve cá. Eu acho que isso está errado. Eles vão fazer um trabalho diferente no momento em que estiveram cá e comeram a nossa comida, andaram nas vinhas, conheceram-nos pessoalmente, porque eles depois vão transmitir isso tudo quando vão trabalhar esse vinho. E eles é que vão posicionar os vinhos nos restaurantes, eles é que vão explicar aos canções o que é aquele vinho e como falar dele. E é isso que a gente tem feito. Neste momento a gente está a exportar principalmente para o Japão, Estados Unidos e continente, e todos eles já vieram cá, excepto os do continente. Provavelmente já vieram noutras alturas, não sei, mas os japoneses ficaram de boca aberta com isto. Também vêm do sítio que estão muito ligados ao mar, tem a montanha e comem muito marisco, e eles passaram-se com isto. E por acaso é um mercado que gosta de vinhos de regiões mais frescas, não gosta de vinhos muito alcoólicos e que têm esta mineralidade, esta salinidade vulcânica. Então eles ficam doidos com isto. E dos Estados Unidos a mesma coisa. O queijo que o embaixo fica tipo, como é que é possível as vinhas estarem a crescer aqui no meio de rocha, e ficam super como é que eu ia dizer, engaged com tudo, e não querem largar. E epá, prontos, em Portugal os vinhos se calhar são um bocadinho caros, mas
tem aí regiões no mundo como a França, a Itália, têm garrafas muito mais caras e eles vão vendendo. Só que são regiões que já têm nome, já têm história e a gente está a trabalhar isso. E acredito que vai ter muito nome. O Pico vai ser das melhores regiões de vinho branco e quem sabe tinto no futuro. Temos que trabalhar um bocadinho. E qual vai ser o impacto, portanto, desse destaque à produção de vinho cada vez mais crescente? O impacto vai ser trazer mais empresas de fora ou mesmo criar empresas novas cá. A procura de uva já é um bocadinho competitiva. Houve um abrandamento na criação de novas vinhas e acho que ainda bem que houve, porque existe muita falta de mão de obra e há muitas coisas por repensar. As coisas têm que ser feitas mais numa linha constante e não exponencial, e houve aqui uma fase exponencial que muitas coisas não acompanharam. Foi só fazer vinhas e depois, em termos burocráticos, mesmo a nível de outros assuntos que não acompanharam este crescimento exponencial. Mas penso que vai continuar a crescer, obviamente, se não acontecer nenhuma desgraça, se não arrebentar aí nenhum vulcão, como é cíclico. E é uma questão de ter estratégia e os produtores unirem-se mais para termos um marketing mais sólido e todos juntos vão mais longe. Muito bem. Agora, indo para um tópico mais recente e acho que é mais destaque, sobretudo nestes dias e neste ano, portanto, o enoturismo é cada vez uma atividade crescente, sobretudo cá na ilha, e já se vê, portanto, bastantes serviços e negócios, por exemplo, como o Fábio, que terá um episódio cá, com wine tours. Portanto, não é só a questão do que já víamos, voltas à ilha, em que se inclui talvez uma pequena fala de meia hora sobre as vinhas e uma pequena história. Hoje em dia vêm pessoas especificamente para saber como é produzido, qual é o vinho, Sim. como sabe, os diferentes tipos. Como é que achas o que é que achas, portanto, do desenvolvimento desse enoturismo e algumas ideias pessoais que queiras desenvolver, portanto, nessa parte? Acho que é o futuro, por vários níveis. Agora está a acontecer muito agências de viagens que organizam grupos, são pessoas que são enófilos, são amantes de vinho, que percorrem as férias deles é visitar produtores e conhecer regiões de vinho. E para mim é umas férias fantásticas. Quem me dera fazer isso na minha reforma. O enoturismo é uma forma de, para já, o produtor ganha mais dinheiro em vender o produto diretamente ao consumidor final. A gente diminui exportações, ajuda o ambiente, de certo modo. Não estamos a gastar dinheiro em transportes e a meter vinho nos barcos ou nos aviões, seja onde for. E a melhor mensagem que se pode passar do nosso produto, do nosso trabalho, é falar diretamente, é visitar a mesma vinha de onde vem o vinho, visitar o produtor que fez o vinho. Não existe melhor experiência do que isso. E acho que vai ser sempre a melhor forma da experiência. Muito bem. Vamos futuro. então a mais um bloco informativo de anúncios. Estou aqui, Daniel Ferro, Pico em Foco, com André Ribeiro, da Entre Pedras. Até já. De volta com Pico em Foco. Daniel Ferro aqui, estou presente com o meu irmão André Ribeiro, da empresa Entre Pedras de Vitivinicultura e, portanto, produção de vinhos. Estamos agora a entrar numa nova temática, o desafio ambiental, portanto, com a desflorestação, não diria desflorestação a nível extremo, mas sobretudo quando houve, portanto, aquele incentivo do governo para os subsídios e realmente recuperou-se bastantes vinhas antigas e viu-se, acho que todo o Picaroto notou diferenças em paisagens, como por exemplo em São Mateus, na Prainha e várias zonas à volta da ilha, em que realmente houve a recuperação de vinhas antigas e a quantidade de espécies e fauna e flora foi diminuindo. Como é que
os produtores e vitivinicultores conseguem manter um balanço, se existe algum balanço ou se existe alguma preocupação com, portanto, esta desflorestação? Certamente uma mudança deste género em pouco tempo causa um desequilíbrio na fauna, e nota-se isso mais a nível de animais, pássaros, coelhos, milhares que via-se muito, depois deixou-se de ver, depois está-se a ver outra vez, depois infestações de ratos. Mas na verdade a tendência sempre vai ser o equilíbrio, mas se calhar estamos numa fase um bocadinho desequilibrada. A desflorestação aconteceu, pode vir até ao que o Pico seja uma ilha ainda mais seca e quente, mas temos que ter um bocadinho de equilíbrio. Se reparares, há muitas vinhas que têm sempre figueiras à mistura, ou têm ali uns cedros, ou uns pinheiros, ou uns medrões. É preciso fazer mais um bocadinho disso, ter um bocadinho de mistura de espécies na vinha. Existem zonas sempre que produzem menos, podemos meter muito bem lá uma árvore, uma figueira, até dar um bocadinho de sombra. E pronto, eu acho que é possível que aconteça mais desflorestação no futuro, mas a verdade é que isso, se pensarmos bem, é no século XVII e XVIII havia muito menos árvores do que havia hoje, porque os antepassados falam que para ir buscar lenha, para poderem cozinhar em casa, tinham que andar campinas, que se diz. E hoje em dia a gente vê árvores de todo lado. E são espécies, grande parte delas são invasoras. Certo. Acho que o problema é mais de animais do que plantas, por agora. Portanto, vai mudar mais o ambiente animal que, portanto, habitaria nessas zonas. Sim. Depois na vinha é mais difícil, não há sombra, não há, portanto, É só falares um bocadinho com os produtores, todos esqueçam-se da mesma coisa, prejuízos enormes na vinha. Parece que na verdade é a natureza a lutar um bocadinho para trás. E já vi prejuízos bastante altos, ou quase completos, de coelhos e pássaros deixarem completamente a produção de um produtor. Estamos a chegar ao final, portanto, deste episódio de Pico em Foco, e acho que, na minha própria opinião, é portanto importante mencionar isto aos ouvintes, sobretudo, portanto, trabalhadores na região de produção de vinha e nessa indústria inteira, a importância de proteção na aplicação de fitofarmacêuticos. Tens algum comentário a adicionar sobre isto? Tenho. Acho que as pessoas deviam se proteger mais um bocadinho. Eu tento me proteger, mas às vezes é questão de conforto e hábito. A gente desleixa-se um bocado e as pessoas sabem, quem tem vinhas sabe disso. Mas sim, convém ter mais proteção, até porque pronto, são alguns químicos que certamente a longo prazo não devem fazer bem à saúde. É só isso que posso dizer. Pronto, então um apelo à população em geral da nocividade portanto, desses químicos e que cada vez vejamos mais pessoas a usar as máscaras. Penso que o Covid deu um pouco mais de confortabilidade a usar máscaras e mesmo que sejam poucos, já se vê mais algumas pessoas a usar máscaras. Sim. E podiam ser cada vez mais. Portanto, protejam-se na aplicação de fitofarmacêuticos para o bem geral e sobretudo para a diminuição de taxas de cancro nos Açores, que já é elevadíssimo. Deixa-me só acrescentar mais uma coisa. Já que falaste nisso, é importante também não esquecer que os híbridos, essas castas que fazem o vinho de cheiro e isso tudo, são castas muito mais resistentes, que talvez precisam de menos metade dos tratamentos das castas
nobres que fazem o tal Arinto, Verdelho, Terrantejo. Logo aí, se a gente se focar, pelo menos não perder mais vinha, que já perdemos alguma, e tentar melhorar esse vinho ainda mais com outras formas de enologia e se calhar lutar um bocadinho burocraticamente que já não se torne proibido exportar este vinho para o resto do mundo, que há pessoas que não sabem isso, mas segundo a Organização Internacional do Vinho, o vinho não tem qualidade ou faz mal à saúde, etc, etc. Eu, na verdade, estou mais para a teoria da conspiração, que empresas multibilionárias que vendem fitofármacos nunca vão querer castas resistentes que aumentem de quantidade, porque vão vender menos fitofármacos, na verdade. E acho que isso é o futuro também. Encontrar castas resistentes. Eu sei que existem vários clones de Arinto, por exemplo. Não houve nenhum estudo governamental que pudéssemos tirar o melhor clone que produzisse e tivesse mais resistência. Se calhar até houve algum estudo, mas nunca chegou ao fim. Queremos encomendar plantas, por exemplo, de Arinto dos Açores e não as temos. Temos que enxertar no campo. Nós é que vamos escolher as varas e acho que há muito trabalho a fazer nesse aspecto também. Portanto, a seleção é puramente natural, se há alguma. Sim, é natural, é espontânea. Certo. Mutações que ocorreram durante esses séculos todos. Quem está na vinha sabe que há diferentes variedades de Arinto. Há umas com as folhas mais pequenas, umas com as folhas mais picotadas. Às vezes tem o pecíolo da folha é mais avermelhado. Vê-se claramente que são genéticas diferentes de Arintos dos Açores. E foram, portanto, essas mutações ao longo dos anos que permitiram vinhos como o Efusivo e o Entre Pedras, produzidos aqui pelo André e pelo sócio Ricardo. Bem, se quiseres dar alguns dos teus detalhes, como os ouvintes podem contactar e saber mais do teu vinho. Sim, na verdade, ouço muitas pessoas dizerem que quer comprar o teu vinho e não encontro. Prontos, a melhor forma é falarem sempre diretamente com o produtor. Eu tenho um Instagram que é entrepedras.vinhos, se quiserem seguir e mandar mensagem por lá, ou se não, falam com alguém que arranja o meu número, não vou dizer aqui, mas e é isso. Se quiserem comprar o vinho noutro sítio, aqui no Pico tenho a mercearia de Santa Amaro, tenho o Separ e o resto é tudo em restaurantes. Nomeadamente, sabes alguns nomes desses restaurantes? Os restaurantes da Invest, o Salabar, a Casa Âncora, também tem ali no Faial, o Príncipezinho, acho é o Príncipezinho, não sei, o Pequeno Príncipe. Tenho o Magma, Mari Sushi. Mais recentemente o Baleias. Isso também, comecei a trabalhar com ele este ano. Muito bom, então estou aqui em mais um episódio, Daniel Ferro a apresentar Pico em Foco com André Ribeiro, da Entre Pedras. Muito boa tarde e até ao próximo episódio, todas as quartas às 7, com repetição sábado às 5 da tarde. Peço imensa desculpa, 5 da tarde, não 7. Obrigado e boa tarde. Boa tarde, obrigado.